Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Retornei nesta madrugada, lá da Bahia, precisamente da cidade de Jacobina. Foi uma viagem longa, porque foram 6 horas de carro, depois 6 horas no aeroporto, e eu consegui chegar às 2h40 em minha residência. Mas nada que um abraço da pessoa amada não cure, não é, irmãos? Nada que um abraço. Mas eu confesso que fui profundamente abençoado ao longo desses dias. Tive a oportunidade de conviver, inclusive, bem de perto, dividimos o quarto de hotel, junto com o pastor Ney, nós trouxemos, Ney Ladeia, estivemos juntos e foi realmente, foi uma semana muito abençoada, e eu quero agradecer aqueles que estiveram em oração, e com a certeza de que Deus falou. Eu não sei se a interpretação que faço é correta, mas eu tenho percebido que nesta fase do meu ministério, Deus está me chamando para ser como que um profeta do acolhimento. E onde eu tenho passado, eu tenho falado sobre isso. Eu tenho tentado, de alguma forma, despertar as igrejas neste país para o grande desafio que eu considero neste século para o povo de Deus, que é ser, de fato, uma igreja acolhedora. Mas aqui está o tema da palavra da noite de hoje: minha rede de apoio. Essa expressão rede de apoio não é tão antiga. Mas eu fui buscar nas minhas recordações uma imagem que pudesse explicar o que de fato é uma rede de apoio. E sabe onde eu fui parar? Dentro do circo Orlando Orfei. Eu acho que pela risada de algumas pessoas, alguém se identificou. Essa gente mais nova não sabe o que é isso, mas quando o circo Orlando Orfei chegava na cidade, era uma festa. Era uma festa. Eu sabia que eu ia experimentar daquela maçã do amor, que ficava grudada nos dentes, não é, gente? Que coisa maravilhosa, pipoca. E ainda tinha aquele monóculo. Não sei quem lembra do monóculo. Tem alguém que ainda tem um monóculo em casa? Olha que tem... Aqui está cheio de gente que tinha monóculo em casa. Herança, não é? Passado de gerações. Na verdade, não são de fotos de vocês. Isso, muito bem. Monóculo, se você não sabe o que é monóculo, pesquise aí na internet que você vai ver. Agora não, depois do culto. Mas de repente a gente era surpreendido por um fotógrafo e quando chegava no final, vinha aquela coisinha de plástico e a gente colocava assim contra a luz e podia se ver. Era uma festa. Mas sabe o que eu aprendi quando visitava os circos? Que quando os tambores começavam a rufar, quando alguém ia passar por uma corda esticada, uma corda bamba, quando os trapezistas faziam aqueles movimentos, aqueles saltos, largavam, iam para um lado e saltavam para um outro, havia embaixo uma rede de apoio. E eu sei que alguns de nós, quando assistíamos aquilo, quando acontecia o salto, fechávamos os olhos. Porque não queríamos ver algo, uma tragédia. Mas sempre que algo assim acontecia, e normalmente os palhaços faziam uso da rede de apoio, havia sempre uma rede de apoio debaixo dos pés daquela gente. De fato, talvez para mim essa seja a melhor forma de explicar o que é uma rede de apoio. É quando você vai atravessar uma linha suspensa. É quando você está passando por um momento extremamente delicado. É quando a vida lhe manda soltar para agarrar um outro apoio que você consegue perceber. Que se eu por acaso cair, se algo me ferir neste processo, eu tenho uma rede de apoio. Eu tenho em quem compartilhar, eu tenho com quem dividir, eu tenho com quem experimentar o suporte neste momento. Eu vou ler esse texto e eu sei que esse é um texto, uma declaração de Jesus, que fica praticamente esquecida durante a celebração da última ceia. Ele olha para os seus apóstolos e diz assim: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Você deve ter percebido também que nesses tempos modernos, as pessoas já não querem mais dizer obrigado, não é? Já perceberam? E a gente fica sem saber, porque a gente passa por alguma situação, acontece alguma coisa, alguém olha para você e ao invés de dizer obrigado, o que é que fazem? Gratidão.
E parece que todo mundo agora virou oriental, né? Porque coloca as mãozinhas juntos e então diz gratidão. A pergunta é simples: gratidão ou obrigado? De onde é que vem esse modismo? Na maior parte das vezes, quando a pessoa fala ou defende a palavra gratidão, tem a ver com a origem, com a etimologia da palavra. A palavra gratidão, do latim gratia, significa graça, significa agradável, sabe, gozo, felicidade, satisfação. Então, diante de algo que eu recebo, alguns insistem: você deve dizer gratidão. No entanto, a velha escola ensinava sempre que recebia alguma coisa, e eu aprendi isso dos meus pais. Sempre que recebia um presente, sempre que recebia alguma coisa, o que é que seu pai lhe dizia, o que é que a sua mãe lhe dizia? Como é que diz? Obrigado, obrigado. A palavra obrigado também vem do latim. Obrigare significa ligar, amarrar, estabelecer um vínculo. É como se eu estivesse dizendo a você: olha, eu me sinto agora como que um devedor. Eu quero de alguma forma expressar a você a minha gratidão. Por isso a palavra obrigado para muitos era como se fosse um dever, é como se fosse uma imposição. Mas vamos aprofundar isso? Vamos nos lembrar da grande contribuição do grande teólogo da escolástica, Tomás de Aquino, italiano, lá no século XIII, início do século XIII. Ele fala que existem, na verdade, 3 níveis de gratidão. Uma que ele chama de superficial, que é quando eu reconheço que você abençoou a minha vida, que você me fez alguma coisa muito boa, e então é o início do processo da gratidão. É quando eu me dou conta de que de fato eu fui abençoado por alguém. Num segundo momento, em seu tratado, ele diz que existe um grau intermediário, que não é somente o reconhecimento, mas é aquele momento em que eu consigo honrar, eu consigo expressar a você a minha satisfação, mas ao mesmo tempo eu começo a desejar que você também seja muito feliz, que você seja abençoado em dobro. Eu não sei se você já percebeu, algumas pessoas costumavam dizer assim: muito obrigado, que Deus lhe dê em dobro, não era assim, né? Que Deus lhe dê em dobro. Mas havia, segundo ele, ou há, segundo ele, um estado ainda mais profundo daquilo que seria gratidão. É quando eu assumo um compromisso com você. É quando eu olho para você e digo: olha, pode contar comigo. Eu não sei como lhe agradecer, mas se precisar de mim, olha, eu quero fazer alguma coisa. O que é que eu posso fazer para expressar a minha gratidão? Aí nessa hora, as palavras às vezes faltam e a gente não sabe nem o que dizer. Portanto, deixe-me lhe responder. Gratidão ou obrigado? Qual seria o termo certo? Minha gente, gratidão, dizer obrigado, não tem a ver com a palavra que você vai usar, mas com aquilo que você está sentindo em sua alma. Há quem nos agradeça sem dizer absolutamente nem uma palavra sequer. E há alguns que fazem discursos de gratidão, mas completamente vazios de sentimento, de reconhecimento, do desejo verdadeiro de honrar. Mas eu insisto, a gratidão ela precisa nos acompanhar, aliás, ela é um imperativo. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja em Colossos, capítulo 3, verso 15, ele diz assim: sede agradecidos. Pode dizer isso comigo? Sede agradecidos. Consegue entender? A gratidão ela é como que uma decisão. Se é um imperativo diante do qual eu preciso me curvar, gratidão não é uma emoção. Gratidão não é simplesmente um sentimento. Ela não precisa sequer fazer parte do grupo das emoções do Divertidamente 3. Não. Gratidão ela tem a ver com uma atitude diante da vida. É uma postura, é uma decisão. Eu escolhi ser uma pessoa agradecida. Eu escolhi ser um homem agradecido. A partir daqui, deixe-me só sugerir. Eu não sei como quem é a sua rede de apoio. Se você consegue pensar em pessoas, em gente que serve como uma base para a sua caminhada. Gente que você sabe que pode contar. Que se tiver um problema às 2 da madrugada, às 3 horas da manhã, você pode ligar, que tem certeza que aquela pessoa há de estar ao seu lado. Que se você for internado às pressas, ele vai se levantar e vai lá para a sua casa tomar conta dos seus filhos, ou pegar os seus filhos e levar para dentro de sua casa. Sabe, gente que você, se faltar combustível, pane seca, você vai ligar e aquela criatura vai chegar com combustível e nem vai cobrar de você o valor da gasolina. Rede de apoio é isso.
Rede de apoio é isso. Mas, por favor, tenha muito cuidado com as suas expectativas. As expectativas são, muitas vezes, as maiores responsáveis pelas nossas frustrações. Você olha para baixo e imagina que existe ali aquela rede de apoio, de que se você precisar, poderá contar com aquela pessoa, mas quando você mais precisa e já está em queda livre, e você olha para baixo, onde foi parar a minha rede de apoio? Eu acho isso tão belo, porque Jesus diz algo tão precioso. Olha para os apóstolos e diz: vocês foram a minha companhia. Desculpe a tradução que eu vou oferecer. Vocês foram a minha rede de apoio em todas as minhas provações. Mas é essa mesma gente que Jesus, quando passou uma noite em oração no Getsemane, ele olha para os 3 que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e diz assim: que rede de apoio, hein? Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. Jesus chama aquela gente de rede de apoio, mas ao mesmo tempo registra as limitações desta rede de apoio. O fato de que essas pessoas com quem você compartilha a vida não são pessoas perfeitas, não são onipresentes, não são onipotentes, não são oniscientes, porque às vezes a gente até espera que a rede de apoio adivinhe aquilo que nós necessitamos. Às vezes nós imaginamos que essa rede de apoio pode fazer muito, quando na verdade não pode. E é nessa hora que eu me lembro de Jesus em um outro momento, quando no capítulo 14 de Marcos, versículo de número 27, ele olhou para os apóstolos, a rede de apoio, e disse assim: todos vocês, essa minha rede de apoio, vão ficar escandalizados. Todos vós vos escandalizareis, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Portanto, essa expectativa de ter uma rede de apoio, ela precisa ser muito realista. Você precisa contar com as limitações de cada um. Você precisa compreender que cada um tem a sua agenda. Eu fico tão impressionado com o carinho de algumas mães. Especialmente mães. Mães, elas são mais sensíveis a isso. Estou falando de mulheres que amadureceram, que hoje estão na terceira idade, que já envelheceram. E de repente, quando ela começa a falar da ausência dos seus filhos, e como pastor já ouvi muito isso, elas sempre registram: eles não têm podido estar comigo, mas elas sempre têm uma vírgula e um mais. Mas é porque eles são muito ocupados. É porque eles têm uma vida muito agitada. E elas mesmas se levantam para, de alguma forma, amenizar, justificar a distância, sabe? De gente que aquela mulher ficou e passou a noite inteira tomando conta, noite sobre noite, dentro de hospital, trabalhando para colocar e ajudar a sustentar a família, o pai e a mãe. Mas chega uma hora que essa gente, talvez até para não sofrer, olha para essa rede de apoio, para os filhos que, quem sabe, poderiam estar com ele, quem sabe poderiam estar com ela, mas na ausência, não conseguem nem atribuir culpa a nenhum deles. Me permita dizer o seguinte, sabem? Que eu tenho aprendido que amar é não desistir. É ser livre para ir e mesmo assim decidir ficar. Quem ama, permanece. E permanecer nestas horas é uma decisão. Eu tenho aqui um texto, um trechinho de uma palavra do C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, escuta, eu vou ler compassadamente, viu? Não existe investimento seguro. Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e o seu coração irá certamente ser exprimido e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, está faltando uma letra, não deve dá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Mas nesse esquife seguro, caixão, viu gente? Seguro, sombrio, imóvel, sufocante, ele não irá mudar. Não será quebrado, mas vai se tornar inquebrável, impenetrável, irredimível. O único lugar fora do céu onde você pode se manter perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. Vou deixar aqui e permitir que vocês depois reflitam e pensem.
Vou voltar ao texto inicial. Na primeira parte do texto ele disse o quê? Jesus, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Vou lhe fazer duas perguntas. A quantas pessoas você poderia mandar uma mensagem como essa? Sim, eu estou falando com você. Em seu círculo de relacionamentos. Para quantas pessoas? Eu vou mais longe, eu nunca fiz isso, pelo menos nesse santuário. Eu já fiz em um outro momento. Consegue lembrar alguém que tem sido muito especial na sua história? A quem você poderia dizer exatamente essas mesmas palavras? Vocês são os que têm permanecido ao meu lado. Consegue lembrar de alguém? Não fique escandalizado com o que eu vou sugerir. Se você lembrou de alguém que tem sido um esteio na sua vida, que tem sido uma rede de apoio, sabe o que é que eu vou sugerir que você faça agora? Por favor, não fiquem escandalizados não, gente. Mas pega seu celular e manda uma mensagem para essa criatura agora. Agora. Michael, você pode tocar aquela música que a gente separou para este momento? Um momento para envio de uma mensagem para um amigo, uma amiga, alguém que tem sido meu apoio. Agora, cuidado, porque depois ela vai perguntar assim, o que é que houve? O que é que aconteceu? Por que é que você está me mandando isso? Está pensando em fazer alguma bobagem? Está se despedindo de mim? É uma carta de despedida? Tenta fazer isso. Não, se não quiser fazer, não tem problema, viu, gente? Pastor, vai fazer um negócio desse no meio de uma mensagem. Que coisa, essa igreja está ficando, não é? Como é que o pastor manda pegar um WhatsApp, mandar uma mensagem para alguém? Faz isso. Agora, só vou sugerir uma coisa. Se essa pessoa mandar de volta alguma resposta, a menos que ela tenha ficado desesperada, viu? Aí você pode mandar uma resposta assim, olha, depois eu falo com você, tá? Só isso. Porque senão, você não vai mais prestar atenção a nada, né, gente? Não vai mais prestar atenção a nada. Posso contar até 10 e você terá feito já a sua declaração? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou fazer a segunda pergunta. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Michael. Foi tão bom a gente ter já ensaiado isso, não foi? De quantas pessoas você poderia receber uma mensagem como essa? Aliás, é possível até que alguém tenha recebido agora a mensagem de alguém que está aqui no santuário. Só vou perguntar assim. Teve gente que recebeu, eu sabia, eu imaginei que isso acontecesse. Que estão assistindo online e mandaram para você, que coisa maravilhosa. Mas alguém recebeu agora alguma mensagem? Teve gente que recebeu ali, teve gente que recebeu aqui. Olha aqui, quantas mãos erguidas. Posso fazer uma pergunta? Fez bem? Faz um bem tão grande, gente. Quando a gente percebe que a nossa caminhada, a nossa vida, de alguma forma, ela pode fazer diferença na vida do outro. E é por isso que eu entendo que a gratidão é a melhor resposta para a generosidade. É mais ou menos assim. Eu sou generoso, você é agradecido. A sua gratidão faz com que eu me sinta ainda mais desejoso de ser generoso. E a gente cria, sabe, gente, uma cadeia, uma rede que se mistura. Generosidade e gratidão, generosidade e gratidão, generosidade e gratidão. Porque é tão difícil para uma alma generosa conviver com a indiferença. É tão difícil para uma alma generosa conviver com a ingratidão. Por isso, lembre-se, a minha gratidão, a sua gratidão, é a melhor de todas as respostas para aquela atitude generosa que eu recebi, aquela atitude generosa de que eu fui alvo. A gente não pode quebrar, sabe, irmãos, essa cadeia maravilhosa. Aliás, eu falei há pouco, você se sentiu bem quando ouviu, ou quando recebeu, ou quando leu a mensagem? Você já percebeu que Jesus costumava elogiar aqueles que estavam à sua volta? Eu posso lembrar, sim, de Jesus dizendo raça de víboras, sepulcro caiado. Mas Jesus, em alguns momentos, ele fez elogios e eu na verdade, eu não coloquei isso, não é exaustivo,
todos os momentos não foram aqui registrados. Separei somente alguns. Por exemplo, quando ele vê a viúva pobre colocando 2 moedinhas. Você se lembra que ele disse? Esta daqui deu mais do que todos os outros. E eu não sei nem se aquela mulher ouviu. Porque ele está falando de um jeito que parece que ele está falando com os apóstolos e que ela sequer escutou aquelas palavras. Lembra-se do centurião, aquele homem que agiu com fé e Jesus de alguma forma elogia a forma como ele acreditou em suas palavras. Lembra-se daquela mulher que quebrou o odre, o vaso de alabastro e derramou aos pés de Jesus. Lembra-se de Pedro quando foi elogiado ao acertar a resposta dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra-se de Natanael quando Jesus olha para ele: olha, esse é um homem em quem não há dolo. Lembra-se de João Batista quando Jesus olha, diz: dos que nasceram de mulher não teve ninguém como aquele. Elogiar, irmãos, elogiar não é afagar o ego de ninguém, é reconhecer, é ser agradecido, é dizer: sabe essa pessoa para quem você mandou? Eu tenho certeza que ela vai ter uma noite tão abençoada e feliz. Sabe, e normalmente, por mais que aquele que recebeu o elogio se sinta abençoado com a minha palavra, com o reconhecimento, a gratidão faz um bem muito maior ao coração que o expressa, que expressa esse sentimento, que diz obrigado. A pior coisa da vida é a gente sepultar aquele que foi generoso sem ter tido tempo de dizer obrigado, ou sem ter tido tempo de dizer gratidão. A pior sentimento que pode existir, talvez, no coração de homem, seja exatamente esse. Eu sepultei, ele morreu, ela morreu, não está mais aqui, e eu não pude, eu não disse obrigado. E eu não disse o quanto ele era significativo na minha vida. E eu nunca olhei para aquela mulher e disse que ela era especial. É por isso que eu gostaria de sugerir, sabem? Manifestar apreço, carinho, reconhecimento, gratidão, faz bem à família, faz bem à igreja. Eu vou dizer-lhe, sabe, nesses dias que estive lá pregando, eu até disse à minha esposa, a Cláudia, disse: filha, eu sou tão impactado com as respostas que eu tenho recebido. Eu me lembro que em alguns momentos eu descia, havia um palco para a assembleia, e eu descia e eu não conseguia chegar porque muitos iam falar comigo e compartilhar histórias das mais diferentes. Eu vi uma mulher que se aproximou e disse: pastor, pela primeira vez na vida, eu não me senti invisível no meio do povo de Deus. Você acredita nisso? Alguém lhe dizer algo assim? Sabe, eu vi um pastor se aproximar, me abraçou e disse: pastor, eu tenho tentado buscar um direcionamento para o meu ministério, mas de repente eu descobri, Deus usou a sua vida. Abracei um jovem pastor e ele estava me dizendo em muito segredo, ele disse: olha, eu acabei de receber o diagnóstico, eu fui diagnosticado também como autista. E ele estava vivendo um conflito grande, pouca gente sabia daquela situação que ele está passando. E ele disse: eu não conseguia entender por que Deus me chamou. Mas quando eu ouvi o irmão falando, eu percebi que eu tenho um ministério diante de mim. E eu disse: olha, e o que você vai fazer? Eu jamais poderia fazer. Eu jamais, porque você vai conseguir falar de uma forma diferente de qualquer outro pastor. E ele me abraçou e nós oramos juntos, e isso se repetiu, irmãos. Eu poderia ter saído dali e eu não ia contar essa história, se aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa não tivesse se aproximado para dizer: olha, aquilo que Deus falou abençoou a minha vida. E não é para que o pregador fique à cata dessas coisas, ou que ele precise disso para envaidecer-se, porque a palavra, irmãos, pregar é dom. O dom da proclamação, o dom da profecia é dom de Deus. Nunca pertenceu àquele que é usado, mas àquele que usa. E no dia que aquele que é usado imaginar que pertence a ele, Deus corta, irmãos. Deus corta e retira a sua mão sobre esta ou aquela criatura. Mas escutem as palavras desta mulher, quando ela escreve sobre o apreço. Que uma sensibilidade tão grande. Ela diz que o apreço é uma das necessidades humanas mais vitais. Precisamos nos sentir distinguidos, reconhecidos e apreciados. É o que nos faz prosseguir.
A necessidade começa logo após o nascimento, quando damos o primeiro passo, pedalamos a primeira bicicleta, ou comemos o último, até o último grão de feijão do nosso prato. Lembra da festa? Comeu tudo. Não é assim, né, gente? Comeu tudo. Queremos que alguém aplauda nossas conquistas. Estou dizendo algum absurdo? Claro que não. A gente sabe o quanto isso é significativo. Mas uma das coisas que eu observo é que Jesus, quando ele fala de gratidão, quando ele identifica aquela gente como rede de apoio, quando ele diz que aqueles apóstolos estavam com ele ou estiveram com ele ao longo de todo o tempo, ele também fala dos seus momentos de provação. O que eu observo com isso é que a provação não consegue prevalecer em um coração cheio de gratidão. Simples. Provavelmente um dos maiores recursos, armas, ferramentas que Deus tem me dado, e a você também, em períodos de provação, em períodos de dificuldade, sabe o que é? Gratidão. Porque a gratidão muda o foco. Ao invés de olhar para aquilo que me incomoda, eu vou olhar para aquilo que me alegra. Em vez de enxergar a vida como um tormento, eu vou enxergar a vida como o céu, um pedaço do céu na terra. Quando eu começo a exercer gratidão, quando eu permito que a gratidão transborde na minha vida, não vai haver mais espaço, sabe, irmãos, para murmuração, para irritabilidade, para que eu me torne iracundo, para que eu me torne uma pessoa chata, uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de se conviver. A solução de tudo isso passa por um profundo sentimento de gratidão a Deus, às pessoas, à vida, às mais diferentes experiências. E eu não sei, se você tem tentado lidar com tudo isso, lembre-se das palavras de Jesus. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E sempre que a gente pensa em provação de Jesus, qual é o momento da vida de Jesus que lhe vem à mente? Qual é o momento? Quando a Bíblia diz assim, as minhas provações, algum momento da vida de Jesus lhe vem à mente? Pode dizer, eu escuto daqui. A tentação, as tentações que aconteceram onde? No deserto, ok. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nem toda provação acontece no deserto. Jesus muitas vezes também foi provado dentro da cidade de Jerusalém, diante dos fariseus, cercado de muita gente. A provação, ela não é um fenômeno da solitude, da solidão, do isolamento, do deserto. Às vezes a gente está sendo provado, está no meio assim, olha, de um monte de gente. E sabe Deus como você saiu hoje de casa para vir a este lugar. Talvez até o inimigo tenha tentado colocar na sua cabeça, fique em casa, fique em casa, fique em casa, não saia, não saia. E você veio, sabe, como alguém dizendo a Deus, olha Senhor, eu preciso estar na tua presença. Porque não pensem vocês que Deus se alimenta do louvor, da adoração de milhões de pessoas que num dia de domingo estão reunidos para celebrá-lo. Você acha que Deus precisa da sua adoração? Você acha que Deus se torna mais Deus porque você cantou para Ele? Você acha que Deus se tornou mais poderoso porque você reconheceu a soberania dEle? A adoração não altera o caráter de Deus. Ela transforma o meu caráter. A adoração não muda quem de fato Deus é. Ela muda quem de fato eu sou. A adoração tem a ver comigo. Sou eu que entrego ao Senhor, sou eu que sou trabalhado, sou eu que sou lapidado. Por isso eu quero insistir, nem toda provação acontece no deserto. Mas uma coisa eu sei. O autor do livro de Hebreus diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, escute isso, em tudo foi tentado. Você imagina o que é isso? Em tudo foi tentado. Jesus celebrava milagres, realizou milagres, e depois do milagre, ao invés de uma palavra elogiosa, você se lembra, os fariseus se juntavam para criticá-lo, para acusá-lo de alguma coisa. Como é possível, meu Deus do céu? Jesus cura aquele coxo, paralítico que desceu do telhado, mas mesmo fazendo algo tão maravilhoso, aquela gente continuava com o coração amargo.
Eu tenho aprendido que nessas horas a gente precisa dizer a nós mesmos, sabe? A doença não é minha. A doença é dele. Fique com a sua doença que eu vou continuar a ação. Porque não é possível que seja saudável alguém, mesmo no milagre, continuar explorando aquilo que é negativo, aquilo que é pesado. Aí a Bíblia me diz, olha, Jesus sabe o que é que você está passando. Ah, pastor, eu tenho sido perseguido no meu trabalho. Jesus sabe o que você está passando, porque também ele foi perseguido. Ah, eu tenho sido acusado de tantas coisas. Jesus sabe o que você está passando. Disseram que ele era filho do próprio Beelzebul, que estava agindo com o poder do mal sobre ele. Mentiram. Na hora de acusá-lo, conseguiram inclusive que pessoas mentindo o acusassem no seu inquérito. Ah, mas eu não esperava que viesse daquele ou daquele outro. Deixa eu lhe dizer, quem perseguiu muitas vezes o Cristo foram os grandes religiosos da época. Os mestres da lei. Aqueles que manuseavam o livro santo. Mas mesmo assim, eram implacáveis. Por isso, me desculpe o que vou lhe dizer. Você não vai ficar com raiva de mim, não. Mas para de se sentir a criatura mais perseguida deste mundo, porque esse lugar é de Jesus. A pessoa que mais sofre neste mundo, porque este lugar pertence a Jesus. Aquele, ninguém me compreende, eu sou incompreendido. Esse lugar é de Jesus, não é seu não. As pessoas têm me feito tanto mal, pastor. Esse lugar é de Jesus. Mas eu só faço coisas boas. Epa, esse lugar é de Jesus. Esse lugar é de Jesus. Mas esse é o Deus que está ao meu lado, ao seu lado. Por isso, não deixe de celebrar a vida. Mesmo quando tudo parecer desastroso. Obrigado, gratidão. E já inventaram outras palavras, não foi? Gratitude, gratiluz, grati não sei o quê. Gratinado, uma coisinha, macarrão gratinado, alguma coisa. Eu não sei o quê. Mas por mais complicada que esteja a vida, agradeça. Agradeça. Não era bem isso, mas está tudo bem. Está tudo bem. Gratidão, sabe? Encher a alma desse profundo sentimento de reconhecimento da soberania de Deus. Seja agradecido, seja agradecida. A gratidão, ela impede que sejamos dominados pelo pessimismo, pela vaidade, pela indiferença. Talvez a pessoa que tem sido uma grande luta na sua vida pessoal tenha revelado aspectos negativos que têm lhe machucado profundamente. Mas faça um esforço, mas um esforço dobrado, que você vai encontrar lá no fundo, tem alguma coisa de boa naquela criatura. Tem alguma coisa de boa naquela criatura. Tem alguma coisa de boa. Sejam agradecidos. É importante que você seja misericordioso com os outros. Eu acho isso fundamental. E alguns de nós, eu acredito até, nos tornamos especialistas na misericórdia para os de fora. Você consegue lidar com o erro do outro, sabe? E quando aquela pessoa vem lhe pedir perdão, você diz, nem se preocupe, eu já esqueci. Já esqueci. Não, deixa isso para lá. E você consegue lidar com isso com uma leveza impressionante. Mas deixa eu lhe dizer, seja misericordioso com os outros, mas não esqueça de ser também com você mesmo. Porque às vezes nós somos tão implacáveis conosco. Nós somos tão duros, tão rígidos, inflexíveis, sabe? Tem gente que fica sem falar consigo. Com tanta raiva que eu não vou falar mais comigo mesmo, não. E passa a não conversar consigo. Tem que marcar a terapia o mais urgente possível, uma criatura dessa, né? Aliás, não sei se observaram, mas eu conversava com alguns alunos da área de medicina, eles estavam dizendo que hoje se considera que psiquiatria, e para alguns psicólogos também, talvez seja uma das áreas onde a necessidade, não sei porquê, mas a necessidade vai exigir um número cada vez maior de profissionais. Eu não sei se você já precisou marcar um psiquiatra.
A maioria deles hoje não tem espaço na agenda para atender absolutamente ninguém. Não atendem mais nenhum paciente novo. Está cuidando somente daqueles que consegue administrar. Alguém já percebeu isso? Aqui ou somente eu? Ok. Isso é um sinal claro, gente, que a nossa sociedade está enferma. Que nós estamos enfermos, mas ao mesmo tempo que nós estamos conseguindo lidar com isso e encontrar respostas. Mas deixe-me lhe sugerir, seja misericordioso sim com os outros, mas também lembre-se de ser misericordioso com você. Com você. E aí eu vou ampliar só um pouquinho mais, e com os da sua casa. E com os da sua própria casa. E ao final, eu só tenho mais uma palavra para trazer à igreja. E é você que está em casa também. Você é a igreja do Senhor. Deixe Jesus cuidar de você. Deixe Deus ser Deus. O que é que eu quero dizer com isso? É simples. Você não sabe, mas Ele sabe. Você não conhece, mas Ele conhece. Você não vê o futuro, mas Ele sabe. Ele conhece. Minha sugestão para você: seja gente e deixe Deus ser Deus. Entregue. Quando nós vimos, um pastor estava dirigindo o carro, o pastor hoje da Igreja Batista da Graça, foi reeleito inclusive para ser presidente da Assembleia da Convenção. Ele estava dirigindo o carro, mas como todo bom homem, que às vezes está com sono no carro, nós perguntamos: e então, está com sono? O que é que o homem responde nessas horas mesmo? Estou nada, estou acordado, né? Abre mais o olho assim. Aí de repente você vê a criatura abrindo a boca. Aí perguntou a segunda vez: e então, está cansado? Não estou nada, Só estou cansado, mas com sono não. Com sono não. A gente tem um pastor aqui no campo que ele é conhecido por dormir dirigindo, irmãos. Sabem quem é, não sabem? Alguns aqui sabem. Várias vezes ele acordou já no acostamento das estradas desse estado. Deixa eu lhe sugerir: passa a chave, entrega a direção, senta na carona e aprecia a vista. E quando sentar do lado de Deus dirigindo, por favor, não queira ser copiloto. Ó a lombada, olha a curva fechada à direita, curva fechada à esquerda. Freando, já viu como a gente freia às vezes, né, no carro? Freia. E quando era um fusquinha, que tinha aquela coisinha em cima do cofrezinho, né, do porta-luva, lembra? A gente envergava para um lado e envergava para o outro, tentando dirigir junto com a criatura. Pois bem, deixe Jesus cuidar de você. Eu não sei se você entrou aqui só o caquinho, sabe? Só um bagaço de gente. Espremido que foi. E quando eu falo espremido, eu estou falando só daquele moinho de fazer caldo de cana. Você já viu que a cana passa uma vez, aí passa uma segunda vez, aí você só vê palha. A criatura vai, dobra a cana e bota de novo para tirar até o último. Talvez você tenha chegado aqui feito um bagacinho de cana. Você sabe o que é que Deus faz nessa hora? Ele restaura as nossas forças. Ele dá força aos cansados, aqueles que não têm nenhum vigor, porque Ele não se cansa, Ele não se fadiga. O Deus a quem servimos é tudo quanto nós precisamos. E se em algum momento você olhar para baixo e não perceber essa rede de apoio feito de gente, deixa eu lhe dizer, tem anjos do céu ali cuidando de você. Tem a própria mão do Senhor estendida na sua direção. Deixe Deus cuidar de você. Feche seus olhos e diga isso a Ele. Aliás, responda esse desafio. Apenas entregue. E aqui eu quero ser bem claro. Eu vou repetir o que disse, que eu sinto da parte de Deus que preciso fazê-lo. Se você entrou aqui, só um bagaço de gente. Se você está nos acompanhando e está se sentindo assim, esmagado, triturado, frustrado, porque pensava aqui, mas não aconteceu. Deixe Deus cuidar de você nesta hora. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Às vezes essa decepção que você passou, essa frustração, porque você esperava muito de alguém, Deus estava destronando um ídolo no seu coração. Essa paixão doentia que lhe ligava a essa pessoa,
ou aquele trabalho, ou aquela empresa. Talvez Deus esteja tirando isso de você para lhe dizer: olha, seu Deus sou eu. Seu Deus sou eu. Ah, eu não sei viver sem aquela criatura. Você só não consegue viver sem a graça de Deus. Converse com Deus nesse instante, fale com Ele.